estava me dando uma palavra sobre o sopro de Deus. Sabe? Você vai ver que quando Deus sopra, as coisas mudam. Deus pode soprar nomes, presta atenção. Deus pode soprar, né, um vento para destruir toda a opressão espiritual. O sopro de Deus, ele traz mudanças na vida de uma pessoa. Eu tenho visto, né, e vivido que através de um mover do Espírito, de uma palavra liberada por Deus, histórias têm sido mudadas. Através de uma palavra, sabe, grandes coisas têm acontecido. Pessoas têm sido salvas, curadas, libertas. Milagres têm acontecido. Quando nós recebemos uma palavra inspirada por Deus, sabe, isso é na verdade como um sopro divino, um sopro de Deus, sabe? Quando Deus sopra, quer dizer também, Deus está falando, Deus está agindo. Deus, ele está agindo na sua vida a partir de agora. Deus trouxe você aqui para te fortalecer. Deus trouxe você aqui para te fazer lembrar das promessas. Eu me lembro que hoje à tarde, Deus estava falando comigo sobre se lembrar das promessas. Sabe, quando nós recebemos a promessa, muitos de nós, né, isso toca a nossa alma, a gente fica emocionado, a gente sente aquele poder de Deus agindo na nossa vida, né? Quando nós recebemos a palavra, é algo tão poderoso. Mas para toda palavra se cumprir, tem um processo, tem um desafio até lá. E dependendo do que Deus tem na sua vida, dependendo do que Deus tem na sua história, né, Ele vai permitir algumas provações um pouco maiores. Por quê? Porque Deus não quer te perder em meio ao processo, em meio àquilo que Ele vai fazer. Mas Deus estava me dizendo aqui que quando o inimigo ele se aproveita de processos, o inimigo se aproveita de processos, né, para trazer opressão sobre as pessoas. O que é a opressão? A opressão é algo externo a você. Então, a opressão espiritual pode significar algo no mundo espiritual sendo lançado contra você. Por exemplo, um peso que vem sobre o seu corpo e você não pode explicar. Por que você está com esse peso no seu corpo? Muitas vezes, né, você não sabe o que está acontecendo. Ou são palavras, pensamentos que vêm contrários a você. Escute bem, esses pensamentos não estão atingindo o seu interior. Eles estão de fora de você, tentando atingir você. Sabe? E isso está sendo quebrado a partir de agora. Todo peso espiritual, toda opressão espiritual. O Espírito de Deus está soprando, está agindo aqui. Ele está soprando para bem longe da sua vida toda opressão, em nome de Jesus. Escuta bem, olha lá, glória a Deus, olha os testemunhos já estão acontecendo. Aqui em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 10 e 11, diz: sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Então nós vamos ver aqui que Deus ele soprou e as águas do Mar Vermelho cobriram os egípcios. E Deus assim livrou Israel da escravidão. Então esse é um exemplo como o sopro de Deus, ele remove todo o mal. O sopro de Deus destrói os nossos inimigos espirituais. Você está vendo isso? Sabe? Deus estava me dando duas coisas aqui para falar com você. Primeiro, quando você tem uma palavra, isso não significa que tudo vai acontecer do jeito que você imagina. Quando você tem uma palavra, é para você ter fé. Mas também na palavra tem um processo
até que a palavra aconteça. E quando você está debaixo de uma palavra, pode chegar em momentos que parece que Deus perdeu o controle. Você não entende por alguns momentos por que Deus leva você por determinados caminhos. Você não entende muitas vezes os processos que Deus te permite passar. Sabe? Mas quando Deus te deu a palavra, Ele não te falou qual seria o desafio. Porque senão, você já ficaria desencorajado, desencorajada. Quando José tem um sonho, ele tem ali uma promessa através de um sonho. Mas se contasse para ele todo o processo que ele ia ter até lá, não sei se ele suportaria. Não sei se a alma dele suportaria. Sabe? Então, Deus estava me dizendo aqui, de pessoas que estão aqui que têm palavra, mas talvez não está acontecendo do jeito que você quer, ou no tempo que você esperava. Mas sabe, a palavra vai se cumprir. Eu só vou falar uma coisa para você, vai acontecer. Uma história que me chama muita atenção é que Jó, ele já era declarado justo por Deus. E na história de Jó, por 9 meses, ele sofre muito, mas o que mais a história de Jó nos conta? Mostra que a maior riqueza de Jó era Deus. E por isso, no final, Deus recuperou tudo em dobro para ele. Tem pessoas que não entendem o seu processo. Tem pessoas que não entendem o que Deus está fazendo na sua vida e acha que tem algum pecado, quer até te julgar, deve ter algum pecado, deve estar fazendo alguma coisa errada, sabe? Por quê? Porque não entende o que Deus tem na sua vida, Tem pessoas que eles querem dar uma opinião para você sem o discernimento espiritual, sem entender nada da sua vida, Deus vai dar uma ocupação para os seus adversários. Você está ouvindo isso? Tem pessoas que não entendem o seu processo. E você precisa ficar firme como? Na onde? Na palavra que Deus já te deu. Sabe? Quando Deus te dá uma palavra, você não está isento do processo. Mas é no processo, sabe? No processo que você menos entende. Muitas vezes, Deus está trabalhando em bastidores. Deus está fazendo coisas para fazer cumprir a palavra. Quando José é vendido pelos seus irmãos, parece que a palavra, então, não ia acontecer. Porque os irmãos dele entenderam, pelo menos desconfiaram o que estava acontecendo. Deus ia levantar José. Mas, por um momento, parece que a palavra não ia se cumprir. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi jogado na cova, vendido pelos seus irmãos. E já lá no Egito, acusado falsamente, jogado na prisão. Sabe? Mas Deus estava com José. A Bíblia diz lá em Atos, faz uma citação sobre o Velho Testamento, dizendo que o Senhor estava com ele. Sabe? Se o Senhor está com você, Ele sabe exatamente o que precisa fazer na sua vida para a palavra se cumprir. Sabe? O vento do Espírito vai soprar. E todos os seus inimigos espirituais serão destruídos. Tem pessoas que eles não acreditam no mundo espiritual, Então eles não buscam vencer também espiritualmente. Mas Deus traz alguém aqui para dizer que Deus está não só dizendo para você que o mundo espiritual é realmente real, e ele é verdadeiro, e ele opera de maneiras que, sabe, são maneiras muito pesadas, mas ao mesmo tempo, Deus te trouxe aqui para falar, Ele está soprando, e Ele está afundando agora todos os inimigos espirituais contra a sua vida. Deus estava me dizendo aqui, você que está com fortes dores e um peso na região das suas costas, eu declaro libertação agora, em nome de Jesus. Você que está com peso, como se fosse carregando uma mala, nas suas costas. O jugo está sendo quebrado por causa da unção.
À tarde Deus estava falando comigo. O quê? Pessoas que têm palavra, mas por causa das dificuldades, parece que não vai acontecer. E de fato, não aconteceu no seu tempo, não aconteceu do jeito que você queria, do jeito que você esperava. Mas vai acontecer do jeito de Deus. Você está ouvindo isso? Deus já tem um planejamento. Deus já tem a forma de agir na sua vida. Se lembre das palavras. Quais são as palavras que foram liberadas na sua vida? Quais são as palavras que Deus liberou para você? Que Deus usou alguém? Que Deus falou com você em um sonho, em uma visão? Quais são as palavras que foram liberadas na sua vida? Esse é o seu momento de uma reflexão. E o Espírito Santo te trouxe aqui para te fazer lembrar que há uma promessa sobre a sua vida. E essa promessa vai acontecer em nome de Jesus. Sabe, todo peso espiritual agora, Deus está arrancando isso de você. Você entregue para Ele agora o seu fardo pesado, as preocupações, aquele peso. O que é um peso muitas vezes? É uma preocupação excessiva. Aquele peso que a vida trouxe para você, que o inimigo trouxe para você, que as situações ruins da vida trouxeram para você, sabe? Jesus está pegando esse peso agora e Ele está deixando você leve. Olha como Ele está tocando você aí. Olha como você está se sentindo leve agora. Olha como até no seu corpo físico você está recebendo o toque dEle. Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui agora, nós vamos orar. E Deus está liberando o sopro, está liberando o vento, e Ele vai afundar, Ele vai destruir a partir de agora, Ele está destruindo agora todos os nossos inimigos espirituais, em nome de Jesus. Tem pessoas que não sabem, mas o que acontece no mundo físico, muitas vezes já começou primeiro no espiritual. Você está ouvindo isso? Coisas que acontecem no físico começaram primeiro no espiritual. Como? O inimigo lança pensamentos, ele é estrategista. Então, ele lança pensamento na mente de pessoas. Ele coloca pesos. Ele coloca coisas sutis. Às vezes para tentar nos prejudicar ou para tentar impedir o plano que é de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem um plano, uma promessa que é de Deus para você, então Deus ele vai se responsabilizar. Agora, tem uma outra coisa. Quando você é conhecido por Deus, Deus também ele se responsabiliza por você. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Deus está liberando o sopro, o vento do Espírito agora. Está liberado sobre a sua vida. E todos os impedimentos estão sendo destruídos. E nesse vento, nesse mesmo vento, Ele está liberando a voz dEle, Ele está liberando o poder dEle, Ele está liberando a unção dEle, Ele está liberando a graça dEle, as maravilhas dEle em seu favor. Alguém aqui, essa semana, vai perceber que o vento do Espírito começou a soprar em seu favor. Deus está destruindo todas as fortalezas. Olha como esse vento sopra agora. Pessoas aqui com problemas de muito tempo, de muitos anos, quando o vento do Espírito é liberado, então Deus começa a transformar as coisas. Deus começa a trazer respostas. Deus começa a trazer mudanças. Aos pobres pregarão o reino de Deus. Sabe? Pobre de espírito é alguém que entende que depende de Deus. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que dependemos dEle. Nós estamos aqui porque reconhecemos que dependemos da graça, da misericórdia dEle. Moisés, que nós estamos citando aqui a passagem do Mar Vermelho nesse versículo, Moisés, ele tinha fraquezas, ele era como um homem pesado de língua, né? Como a Bíblia diz, ele tinha uma dificuldade de falar. E ele fala, eu nunca fui eloquente, sou pesado de língua, não falo muito bem, em outras palavras, né? E Deus respondeu, quem fez a boca do homem?
não sou eu, o Senhor. Então, Deus promete falar através de Moisés, sabe? Muitas vezes, nós temos as nossas capacidades que Deus já nos deu. Mas, mediante a promessa, quando você olha para aquilo que você está orando, para a impossibilidade que está na sua frente, você reconhece, eu tenho capacidade que Deus já me deu, mas essa capacidade não é suficiente. Eu tenho as habilidades, a unção que Deus já me deu, mas isso que eu tenho não é suficiente. Por que Deus permite isso? Porque Deus quer que você esteja aqui em oração, que você esteja orando, que você esteja reconhecendo que depende totalmente dele. No final, Deus está querendo se relacionar conosco e nos fazer parte. Ele nos convida para ser parte da história dele nessa terra e nessa geração. Olha que salmo lindo que a Janice colocou aqui. Ouve, Senhor, minha oração. Escuta as minhas súplicas. Sabe? Deus te trouxe aqui para falar. Tem promessa na sua vida. Aquilo que você não está capacitado, não está capacitada, a minha graça vai te alcançar. O meu vento está soprando. Todo mal está batendo em retirada agora. E sabe, Deus, Ele vai dar vitória para você. A vitória que você precisa agora é receber forças e descansar em Deus. Muitas vezes não é tão fácil descansar para a maioria das pessoas, para a maioria de nós. Mas sabe, como eu vou te orientar em algo. Passe um tempo de silêncio com Deus. Não diga nada. Sabe? No momento certo, Ele vai falar com você. Você está ouvindo isso? Olha lá, tem gente falando que está vivendo um deserto espiritual. Deus vai trazer renovo para você aqui e agora. Você crê nisso? Sabe? O poder do Espírito Santo está agindo aqui. Alguns Ele está curando, alguns Ele está libertando, alguns Ele está encorajando, alguns Ele está destruindo toda a obra das trevas. Deus está movimentando nesse momento de oração. Nós estamos recebendo testemunhos todos os dias. Todos os dias, pessoas curadas, pessoas recebendo palavras, pessoas recebendo manifestações do poder de Deus. Vamos orar? Aí onde você está agora, nós vamos orar juntos. E enquanto nós oramos, o vento do Espírito está liberado. Enquanto nós oramos aqui, Deus está fortalecendo você e Deus, Ele vai agir acima da sua capacidade. Nós temos as nossas limitações, mas Deus não é limitado. Quando Ele te faz uma promessa, Ele sabe o que tem que acontecer para aquela promessa vir à existência. Você está ouvindo isso? Você que tem uma promessa de Deus esqueceu? Você tem uma promessa e esqueceu, né? Olha aí. Deus te trouxe aqui para falar. Se lembra da promessa? Fica com a sua mente firme, porque Deus não brinca de fazer promessa. Quando Deus promete, Deus cumpre. Sabe? Eu me lembro, eu sei que eu já falei com alguns de vocês aqui, mas eu vou falar mais uma vez. Eu me lembro que quando eu estava buscando a Deus, eu não estava nem aí para promessa, não estava nem buscando promessa. E quando eu estava orando, Deus começou a revelar coisas para mim. Deus começou a falar a respeito de coisas que Ele tem na minha vida. E eu sei que provavelmente assim foi com você também. Alguns estão com problemas e vão buscar a Deus, né? Mas tem pessoas que só buscam a Deus. Não é por causa necessariamente de um problema. E Deus começa a fazer promessas, começa a revelar o que tem na sua vida. E tem gente que lá na sua mente, no seu coração, você não quer falar para não entristecer Deus, mas lá dentro de você fica um pensamento assim: Deus, mas por que o Senhor fez essa promessa para mim? E você quer até falar assim: eu vou deixar isso tudo para lá, né? Só que você não consegue. Por quê? Porque você foi desenhado, você foi designado e você foi todo preparado por Deus para viver aquela promessa que Ele revelou para você, que Ele desenhou para você. Você está ouvindo isso? Quando alguém é marcado por Deus, quando alguém é chamado por Deus, não tem como correr. Não tem como correr. Sabe? Não adianta fugir. O que Deus tem na sua vida está ligado a um propósito maior. Você está ouvindo isso?
Você pode dizer glória a Deus. Deus está falando, se lembre das palavras. Sabe aquela vez que veio uma pessoa que nem te conhecia e te deu uma palavra extraordinária? Ou uma pessoa que veio e você falou, nossa, essa pessoa nem sabe do que eu estou passando. E liberou uma palavra na sua vida. Deus está falando, qual é a palavra que tem na sua vida? Se lembra daquilo que eu já fiz da sua vida. É o vento do Espírito que está destruindo agora. Eu vou falar, é forte, mas eu vou falar. O vento do Espírito está soprando agora todo o mal para bem longe da sua vida. Esse demônio disfarçado que estava lançando pensamentos na sua cabeça. Pensamentos errados, pensamentos de derrota. Pensamentos dizendo que não vai acontecer. Isso se chama batalha na mente, batalha espiritual. Esses dias no culto, a irmã Carla, ela está aqui, ela citou sobre a armadura de Deus. Sabe? Deus está protegendo a sua mente desses pensamentos errados. Deus é um Deus que pode mudar qualquer situação. Deus trouxe você nessa oração para dizer, você já esqueceu das experiências que você tem comigo? Você já esqueceu das vezes que eu te toquei, das vezes que eu falei com você? Você está ouvindo isso? No vento da novidade, Deus vai mudar a história. Deus sabe trabalhar. Muitas vezes, nós queremos ensinar Deus a trabalhar. Quem tem a capacidade de instruir o Senhor? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente acha que Deus tem que trabalhar de um jeito, que Deus tem que trabalhar em determinada hora. Mas Deus tem o relógio dele, Deus tem o conhecimento dele, e Deus tem, sabe, o conhecimento de coisas que nós não conhecemos. Deus te traz aqui para dizer, eu continuo no trono, e Deus continua soberano. Eu ouvi o Senhor dizendo para pessoas que estão aqui. Eu não brinco de dar palavra, quem me conhece sabe. Eu gosto de brincar dizendo, cada enxadada é uma minhoca. E essa palavra aqui não vai cair por terra. Nenhuma das muitas palavras aqui tem caído por terra. Eu vi o Senhor dizendo aqui, mais de uma pessoa aqui, várias pessoas aqui. Você está inseguro, você está insegura mediante a promessa. Você está com medo de não acontecer. Você está com medo de nada mudar. Mas Deus te traz aqui para dizer, conforme você crê, vai acontecer. Tem alguns que Deus está falando assim, e tem outros que Deus está falando, você já está tão marcado, já tem palavra na sua vida, eu sei que é um momento de fraqueza sua, e Deus está falando com você. Mesmo que você está passando por esse momento, Deus te trouxe aqui para falar, vai acontecer sim. Está forte essa palavra aqui hoje. Deus está falando aqui com alguém. Escuta bem, tem pessoas aqui que Deus está falando, volte a crer, porque você já estava assim numa mente confusa, duvidoso. Agora tem outros que Deus também sabe que você está no momento de fraqueza, no momento de pressão, e Ele está falando, até quem duvida aí, viu? Não é para todo, é para todo mundo ter fé aqui. Mas tem um ou dois ou três, não sei, é mistério. Mas até você que não crê, se você tem uma palavra, vai acontecer. Escuta que eu vou falar aqui para você e nós vamos orar. Teve uma vez que eu liberei, Deus me deu várias palavras, umas 5, 6 palavras, 7 palavras, manifestação do poder de Deus e palavras. A hora que eu terminei, eu já estava exausto. Terminei de ministrar. Estava ministrando adoração e liberando palavra que Deus estava me dando. E eu já estava um pouco cansado ali depois daqueles minutos de ministração. É natural, né? E o que aconteceu? Eu fiquei preocupado. Falei, Deus, o que está acontecendo aqui? E Deus falou assim comigo, abre a Bíblia. Eu abri a Bíblia. E estava escrito assim, o Senhor, por amor a teu servo, tem feito todas essas maravilhas. Na minha cabeça eu falei, Deus, eu sei que o Senhor me usa, os sinais já estão aí, revelações específicas já estão acontecendo, mas isso aqui foi demais para mim hoje.
né? Até aquele momento tinha sido demais. Depois, só numa vez, Deus me deu 15 palavras. Num outro momento, né? Agora, escuta bem. O Senhor, por amor ao seu servo, tem feito todas essas maravilhas. Por que eu estou falando isso? Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem gente aqui que você recebeu uma palavra. Eu vou falar. Tem gente aqui que recebeu uma palavra através do profeta. Sabe? Só que você não está vendo. Só que a situação está complicada. E você vê que você está numa insegurança, num medo de não acontecer nada. Você está ouvindo? Especialmente se fui eu que te liberei uma palavra. Pode ficar em paz. Nenhuma palavra vai cair por terra. Se for outro aí, eu também declaro uma graça especial sobre a sua vida. A não ser que é um outro que, né, que tem gente aí que é profetada. Nem é conhecido pelo céu. Você está ouvindo? Né? Se você recebeu uma palavra através da minha vida que Deus me deu para você, fique em paz. Eu nunca vi uma palavra que Deus me deu cair por terra. É o mistério que eu tenho com Deus. Você está ouvindo isso? Eu sei que é forte, mas Deus está falando com alguém aqui. Deus falou comigo, seja específico, porque alguém precisa crer. Se você recebeu uma palavra através da minha vida aí, pode ficar tranquilo, viu? Eu nunca vi uma cair por terra. Eu nunca vi uma. Eu nunca vi uma cair por terra. Você está ouvindo? Você pode dizer glória a Deus. Talvez você recebeu uma palavra através da minha vida aí. Ou através de algum outro profeta, às vezes de Deus. E fica tudo em paz. Fica em paz. Nenhuma das muitas palavras tem caído por terra. E não vai cair, em nome de Jesus. Escuta bem. Não dê ouvidos à opinião dos terceiros. Deus está falando com alguém aqui. Porque tem gente que não tem o discernimento do que Deus está fazendo na sua vida. E querem dar uma opinião para você. Se você cair na voz da opinião, se você der ouvidos para a voz da opinião, você cai. Você cai na fé, sabe? Você pode afetar até o seu emocional. Mas se você der ouvido à voz de Deus, você levanta. Porque a voz de Deus te levanta. É certo que com Daniel, ele ouviu Deus, né? No primeiro momento ele ficou enfraquecido, mas ao ouvir a voz, ele depois se fortaleceu. Quando você ouve a voz de Deus, tem algum momento que ela te estremece. Tem algum momento que ela te enfraquece. Mas tem um momento que a voz de Deus, ela te dá forças, ela te fortalece. É uma voz poderosa que está sendo liberada aqui agora. E Deus está falando, você tem uma palavra? Você tem uma palavra? Deus está falando, qual é a promessa que está na sua vida? Você tem uma palavra? Fique em paz. Vai acontecer. O Espírito Santo vai começar a tocar pessoas aqui. Uma força está entrando dentro de você. Olha o poder do Espírito Santo aí. Olha o Espírito Santo tocando você agora. Deus respondeu, quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Moisés estava inseguro. Ele tinha uma dificuldade na fala. Olha aí. Eu estou sentindo Deus aqui. Tem alguém aqui que está inseguro. Por quê? Você andou falando muito negativo. Você está inseguro porque você está duvidoso da promessa. E você sabe que Deus não gosta de incredulidade, que murmurador morre no deserto. Sabe o que Deus está falando para você? Ele perdoa você dessa murmuração. Olha aí, o céu está aberto aqui. Escuta o que eu estou te falando. Deus está liberando a misericórdia dele. Até você que falou negativo, até você que estava duvidoso da promessa, até você que murmurou, Deus está falando, eu te perdoo você. Recebe? Moisés, com uma insegurança, uma dificuldade na fala, sabe? Deus vem e fala para ele, quem fez sua boca? Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Sabe? E Deus prometeu falar através dele. Deus traz você aqui para falar. Eu estou cancelando agora toda palavra maldita, dita por você, ou dita por alguém a seu respeito,
E agora o meu vento sopra sobre você, sopra na sua casa, sopra nessa situação, sopra sobre a sua vida e traz renovo espiritual. Deus está te fazendo lembrar das promessas, coisas extraordinárias, coisas poderosas, estão programadas por Deus para acontecer na sua vida. Eu queria você escrevendo, vai acontecer, vai acontecer. Sabe, está entrando em você uma convicção de que Deus é Deus. Quanto mais impossível, aí mais que Deus gosta de trabalhar. Se você tem uma palavra, presta atenção no que eu estou falando aqui. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Em tempo oportuno, Deus sabe como vai agir na sua história. Deus sabe como vai transformar você. Deus sabe como vai transformar essa situação. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és bom, Tu és Senhor. O Senhor é aquele que soprou o seu vento, o mar cobriu todos os inimigos. E eles se afundaram nas águas. A Tua palavra tem nos dito isso hoje. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Pai, Tu és aquele que tem um propósito maior sobre a vida dos Teus filhos. Eu sei que tem pessoas aqui que estavam duvidosos da promessa, até murmurando e reclamando. Porque, de fato, a situação é desafiadora. E o inimigo queria aproveitar, capitalizar na situação e dizer para essa pessoa que não ia acontecer por causa da murmuração ou por causa de um momento de fraqueza. Mas o Senhor é aquele Deus misericordioso. Pai, perdoa a cada um de nós que estamos aqui. Muitas vezes nós pecamos por palavras, por pensamentos, por ações. Especialmente aqui hoje, pessoas que estavam duvidosas da promessa. Manifesta agora uma convicção, o seu poder, a sua unção, e tira todo o peso e traga convicção da palavra, da promessa que o Senhor tem na vida de cada um que está aqui agora em nome de Jesus. Espírito Santo, traz renovo espiritual sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor libere o Teu sopro agora, dentro dessa casa, sobre essa mente, sobre essa vida, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha livrar agora dos acidentes, do perigo, de toda astúcia, de toda cilada do inimigo, em nome de Jesus. Deus está em uma grande peleja agora. Deus está em uma grande peleja em seu favor agora. Está havendo uma batalha agora no nível espiritual. Deus está batalhando por você. O Senhor pelejará por vocês. Tão somente acalme-se. Até parece que foi ensaiado a palavra, ó, porque é nesse contexto aqui que também tem esse versículo. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Ó, enquanto você dorme aí tranquilo, você acha que você veio nessa live por acaso? Não. Deus, tem gente que quer sair da live e não consegue. Deus te atrai para cá. Por quê? Deus sabe que aqui existe algo que você precisa receber. Enquanto você está dormindo, você está aí passeando, né? Você está orando, você está vivendo o seu dia, sabe? Muitas vezes existe uma grande batalha no mundo espiritual para te defender. Você está ouvindo isso? Não fica mais dizendo que parece que não está acontecendo nada, porque você não está vendo o mundo espiritual. Deus traz alguém aqui para dizer: estou em uma grande peleja agora, em favor da sua vida, em favor da sua causa, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai tocar pessoas aqui. Eu sei que Ele já tem tocado alguém, mas Ele vai tocar alguém com uma poderosa unção. Se o seu corpo está enfermo, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Jesus está aqui nessa live. Jesus está aqui agora. Ó, Deus está tocando pessoas aqui.
Você que está com dor na garganta, você que está com dor nessa região da garganta, eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Você que foi no médico e deu um entupimento nas veias, Jesus está desentupindo a sua veia agora. Eu nem sei se existe isso, mas se Deus está falando comigo, existe. Você está com problema de entupimento nas veias, alguma coisa assim. Olha aí Deus tocando, ó. É o médico dos médicos. Alguém aqui vai contar testemunho sobre isso. Há uma unção de milagres aqui. Recebe cura agora, em nome de Jesus. Recebe do poder do Espírito Santo. Aí aonde você está, em nome de Jesus. Por esses dias eu vou focalizar mais em orar por curas e milagres. Eu tenho sempre orado aqui, milagres estão acontecendo. Mas antes de eu entrar aqui, Deus falou comigo sobre orar mais por curas e milagres. O vento do Espírito Santo está soprando dentro da sua casa. Olha como o vento passa, ó. Olha como ele passa dentro da sua casa. Cuidado aí com o jogo de celular. Cuidado com algum filme. Cuidado com coisa que entra dentro da sua casa aí. Agora escuta bem, Deus está protegendo. Não tem mais nenhum mal dentro da sua casa. A presença de Deus está reinando nesse lugar. A presença de Deus está reinando aí. Olha aí, isso é só bênção dentro da sua casa. Deus está protegendo. O sangue de Jesus está cobrindo a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Sua família é abençoada. Sua vida é abençoada, em nome de Jesus. Eliene, pela primeira vez, seja bem-vinda. Glória a Deus. Emanuel, olha lá, Deus conosco. Glória a Deus. Que especial. Gente, nós estamos em um propósito, 2 propósitos de oração. Nós temos aqui a oração da madrugada, Também temos a oração às 5 da manhã. Eu estou orando no Salmo 35 que Deus nos deu, por cura, libertação, salvação, proteção e prosperidade. Às 7 da noite, nós estamos orando por recuperações divinas e por uma recuperação sobrenatural. Nós já estamos recebendo os testemunhos, curas, milagres, testemunhos estão vindo de toda parte, Deus manifestando prosperidade, também financeira. Deus tem feito coisas extraordinárias. E eu sei que, principalmente, Deus tem nos despertado espiritualmente. Então, se você puder, faça parte desse propósito de oração. Estamos por 21 dias, 5 da manhã, e às 7 da noite. São propósitos ali diferentes, mas que estão aí caminhando juntos. E eu sei que vai estar sendo poderoso e vai continuar sendo poderoso em nome de Jesus. É isso? Olha lá, pastor Domingo, meu pai Carlos teve um grande livramento, um livramento de acidente, Olha lá, glória a Deus. É isso, gente. Olha aí, tanto de gente, tanto de mensagem. Deus é bom. Olha lá. Eu concordo com você em nome de Jesus, Sueli Pesikoski. Glória a Deus. Gente, faz um propósito nesse fim de semana. Nós vamos estar às 5 da manhã, Daqui a pouco vou estar de volta aqui com vocês. E Deus tem feito coisa muito poderosa, viu? Eu quero te encorajar a estar aqui, Olha lá, achei de novo aqui o da Carla Barcelos. Domingo, meu pai Carlos teve um grande livramento de carro, acidente de carro. O carro ficou todo destruído, mas ele não quebrou nenhum osso. Olha aí, glória a Deus. Se você mandou mais alguma mensagem aqui, manda de novo, porque agora subiu as mensagens aqui, aí fica difícil de achar. Lá, fui curada na live das 5 horas da manhã, estava com febre, dor no corpo, e passei o dia muito bem, graças a Deus. Até na live gravada, até na gravação, na oração gravada, Deus está falando e as pessoas estão sendo curadas. Glória a Deus, Carla, nos alegramos pelo que Deus tem feito. Olha lá. Glória a Deus. Que especial, gente. Entramos um pouco depois hoje,
tive um compromisso, chegamos em cima da hora da live, né? Se você está chegando depois, Deus quer falar com você, Deus pegou você de surpresa. Pega a palavra e a oração do começo, tá bom? 5 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Até o nosso próximo encontro. Até lá.